Oi, eu sou a Laura. O que vou contar aconteceu há alguns anos, quando decidi me voluntariar em um bazar beneficente aqui em São Paulo. Era um lugar simples, mas muito organizado, onde vendíamos itens doados para arrecadar fundos para causas sociais. Eu trabalhava com mais 3 mulheres maravilhosas, cada uma com sua personalidade e histórias de vida. Nós dividíamos os turnos conforme o tempo disponível de cada uma, e o clima no bazar era sempre leve e divertido. Recebíamos de tudo: roupas, sapatos, bolsas, objetos decorativos, utensílios domésticos e até brinquedos. Muitas das peças eram tão boas que pareciam nunca ter sido usadas. Algumas chegavam em ótimo estado, outras precisavam de uma boa limpeza, mas eram valiosas para nós, tanto pelo trabalho quanto pelo significado de ajudar quem precisava. Entre os itens que chegavam, havia aqueles mais antigos, vindos de vós e bisavós, como jogos de jantar antigos, cheios de detalhes delicados, ou roupas que guardavam uma elegância de outras épocas. No entanto, também recebíamos coisas com histórias mais sombrias, roupas e objetos de pessoas falecidas. Muitas vezes, a família não queria mais guardar esses itens e os doava para o bazar. Algumas de nós eram mais sensíveis a essas energias, e de vez em quando escutávamos relatos inquietantes. Lembro de uma história contada por uma das voluntárias, a Dona Marta, uma senhora muito espiritualizada. Ela disse que certa vez, enquanto organizava roupas em um dos armários do bazar, viu algo estranho. Estava dobrando uma pilha de camisas quando percebeu uma mão escura e enrugada saindo entre as roupas. Era como se a pele estivesse ressecada e descolorida. A mão acariciava uma das camisas de forma lenta e deliberada. Dona Marta pensou que talvez fosse uma pessoa doente que tivesse entrado sem ela perceber. Mas, ao verificar, não havia mais ninguém ali. Outra história aconteceu. Na seção de brinquedos, algumas funcionárias relataram ouvir risadas de crianças, embora não houvesse nenhuma por perto. Uma vez, uma boneca de porcelana chegou ao bazar e ninguém queria tocá-la. Ela tinha um olhar que incomodava, e à noite, algumas de nós juravam ouvir passos leves perto da vitrine onde ela estava exposta. Mas o que mais me marcou foi o dia em que recebemos uma doação bem peculiar. Era uma tarde comum e o bazar estava quase fechando. Um homem chegou apressado com uma mala antiga e 3 sacos grandes de lixo, todos cheios de roupas e objetos. Ele parecia nervoso, como se quisesse se livrar daquilo o mais rápido possível. Agradecemos e guardamos tudo para organizar no dia seguinte. Quando terminamos de fechar o caixa, eu e uma colega, a Ana, decidimos abrir a mala para dar uma olhada. A mala era de couro escuro, daquelas bem antigas, com fechos de metal. Ao abrirmos, sentimos um cheiro estranho, de mofo, e algo que eu não conseguia identificar. Dentro, havia roupas de homem e mulher, todas bem antigas e úmidas, como se tivessem ficado guardadas em um lugar muito fechado por anos. Começamos a separar as peças quando algo chamou minha atenção. Um dos sacos parecia estar se mexendo. Meu coração disparou. Na hora pensei que pudesse ser algum animal preso ali, talvez um gato ou um rato. Com cuidado, abri o saco e, para minha surpresa, algo pequeno e rápido saiu de lá. Era um homenzinho. Sim, você não leu errado. Um pequeno ser com cerca de 30 centímetros de altura pulou para fora do saco. Ele usava uma roupa que lembrava aquelas de contos de fadas, com um chapéu pontudo e uma sapatilha minúscula. Eu gritei tão alto que Ana deixou cair as roupas que segurava. O homenzinho correu para um canto escuro do bazar e desapareceu. Ana, ainda assustada, perguntou o que eu tinha visto. Quando contei, ela ficou pálida. Disse que já tinha ouvido falar de seres elementais, como gnomos, que poderiam ser presos por outros da mesma espécie como uma forma de castigo. Talvez, de alguma maneira, ele tivesse ficado preso naquele saco. Mesmo com o susto, continuamos.
a organizar as roupas, mas algo não estava certo. Havia uma energia pesada no ar. O bazar, que sempre tinha um clima alegre e descontraído, parecia abafado, quase sufocante. As roupas estavam todas úmidas e com um cheiro de guardado muito forte. Quando levei algumas peças para casa para lavar, a sensação estranha me acompanhou. Uma das blusas que lavei tinha um pequeno rasgo. Decidi que iria bordar algo em cima para disfarçar. Enquanto me sentava no sofá para começar o bordado, senti um arrepio estranho na nuca. Pensei que fosse apenas impressão, mas, quando bati a mão para afastar o que parecia ser um inseto, me deparei com uma barata enorme. Dei um grito tão alto que meu marido, que estava no quarto, veio correndo. Ele matou a barata e me ajudou a me acalmar. Mas o mais estranho foi o que ele disse depois. Laura, eu vi uma mulher perto do cabide onde você pendurou as roupas. Ela estava sorrindo de forma estranha. Fiquei arrepiada. Naquela noite, tive pesadelos. Sonhei com uma mulher gritando: "Minhas roupas! Você pegou minhas roupas!" Acordei suando e decidida a devolver tudo ao bazar. No dia seguinte, contei o que havia acontecido para as outras voluntárias. Algumas ficaram impressionadas. Outras disseram que não era nada demais. Decidimos colocar as roupas à venda, mas, desde então, nunca mais levei nada do bazar para casa sem antes fazer uma limpeza e tentar sentir a energia do objeto. Essa experiência me fez acreditar que objetos podem carregar memórias, sentimentos e energias. E que, ao trazê-los para nossas vidas, estamos também trazendo um pedaço da história de quem os possuía antes. Hoje, sempre que compro algo usado, coloco sal grosso na água para lavar ou acendo um incenso para purificar. Pode parecer exagero, mas depois do que vivi, prefiro não arriscar. Recentemente, enquanto navegava por um podcast, me deparei com uma entrevista com um desses auto-intitulados investigadores paranormais. O sujeito ganhava a vida explorando locais considerados mal-assombrados e postando vídeos das suas expedições. Confesso que nunca levei muito a sério esse tipo de coisa. Apesar de acreditar na existência do sobrenatural, nunca vi com bons olhos a forma como alguns tratam esses temas de maneira banal ou comercial. Mas o motivo pelo qual essa entrevista prendeu minha atenção foi porque ela trouxe à tona uma lembrança que eu havia enterrado há décadas. Meu nome é Gustavo. Tenho 46 anos atualmente, mas o que vou relatar aqui aconteceu em meados dos anos 90, quando eu tinha apenas 17. Era um jovem comum, morando com meus pais em um bairro simples, estudando à noite e trabalhando de dia como empacotador em um mercado no centro da cidade. Naquela época, meu cotidiano era rotineiro e previsível. Eu costumava sair do trabalho às 5 da tarde, atravessar a cidade a pé e chegar à escola por volta das 6. O caminho passava por uma praça conhecida como Bento Viana, um lugar até movimentado durante o dia, mas que à noite ficava deserto e ligeiramente intimidador. Uma das ruas que atravessava depois da praça era a Pires Araújo, famosa por abrigar uma variedade de comércios. Durante o dia, ela fervilhava de gente. À noite, no entanto, se transformava. As pessoas evitavam passar por ali devido às altas taxas de assaltos. Eu, porém, não tinha alternativa. Passava por aquela rua todos os dias, quase sempre apressado. Contudo, numa quinta-feira em particular, algo me fez parar. Foi quando meus olhos se fixaram em uma jaqueta jeans exposta no interior de um brechó. Estava pendurada em um cabide logo à frente da porta, e tinha algo que chamava a atenção nela. Era como se a jaqueta estivesse me chamando. Parecia uma peça simples, mas que de alguma forma tinha um charme inexplicável. Nunca fui de me importar muito com roupas, mas naquele dia foi diferente. Não resisti à curiosidade e entrei no brechó.
O interior era pequeno e ligeiramente abafado, com prateleiras entulhadas de coisas antigas, como louças, móveis desgastados e pilhas de roupas amontoadas. Atrás do balcão, uma mulher que aparentava ter cerca de 60 anos me observava. Ela fumava um cigarro fino e a fumaça pairava pelo ambiente, carregando um cheiro forte que misturava tabaco e mofo. "Boa tarde, rapaz. Gostou da jaqueta?" disse ela, com um sorriso que revelava dentes levemente amarelados. Eu assenti, ainda um pouco sem graça. "Sim, parece ser do meu tamanho. Quanto custa?" Ela apontou para uma etiqueta pendurada na manga. O preço era incrivelmente baixo, o que me surpreendeu. Perguntei se poderia experimentá-la, e ela indicou um pequeno provador no fundo da loja. Mas olhando para a jaqueta, percebi que parecia realmente servir. Então, apenas decidi comprá-la sem experimentar. Saí da loja com a jaqueta em uma sacola e, enquanto caminhava, notei que ela exalava um cheiro peculiar, uma mistura de cigarro com algo doce e um pouco enjoativo. Resolvi que lavaria assim que chegasse em casa. Naquela noite, ao retirar a jaqueta da sacola, notei um pequeno detalhe que havia passado despercebido na loja. No bolso interno, havia alguns galhos secos de uma erva que eu não reconheci. Quando mexi, as folhas se desfizeram em um pó esverdeado. No lado esquerdo do peito, havia um orifício pequeno, quase imperceptível, com as bordas chamuscadas. Parecia queimado por cigarro ou algo semelhante. Apesar dessas peculiaridades, não liguei muito. Achei que eram apenas sinais do uso anterior. Coloquei a jaqueta na máquina de lavar e fui assistir TV enquanto ela fazia o ciclo. Quando o ciclo terminou, pendurei a peça no varal nos fundos da casa. Mal sabia eu que essa seria a primeira de uma série de experiências perturbadoras. Naquela noite, tive um sonho que nunca mais esquecerei. Eu estava deitado no chão, cercado por pessoas que falavam coisas que eu não conseguia entender. Era como se estivesse preso em uma cena confusa e opressora. De repente, uma mulher mais velha apareceu, acompanhada de uma garota da minha idade. A mulher chorava e dizia: "Por que você não me escutou, meu filho? Por quê?" Suas palavras eram carregadas de dor e desespero. Acordei ofegante, com uma pontada estranha no peito. Meu coração disparado e uma sensação de peso que não conseguia explicar. Passei o resto da madrugada acordado, tentando afastar o medo irracional que sentia. Convenci a mim mesmo que era apenas um pesadelo. Na manhã seguinte, ao me preparar para o trabalho, vi que minha mãe havia recolhido a jaqueta do varal e a deixado sobre minha cama. O dia amanhecera frio, então resolvi vesti-la. Foi uma decisão que me trouxe ainda mais desconforto. Pouco antes de chegar ao trabalho, senti algo quente escorrendo pelo meu rosto. Quando toquei o nariz, percebi que estava sangrando. Era a primeira vez na vida que isso acontecia comigo. Chegando ao mercado, passei 10 minutos no banheiro tentando conter o sangramento. O sangue parecia grosso e abundante, pingando na pia e manchando minhas mãos. Quando finalmente parou, estava tão pálido que meus colegas comentaram se eu estava bem. Disse a eles que era apenas cansaço. Na escola, o problema se repetiu. Enquanto escrevia no caderno, gotas de sangue caíram sobre a folha. Fui ao banheiro novamente, agora sentindo tontura e fraqueza. Comecei a me preocupar de verdade, mas não queria alarmar minha mãe. Ela era do tipo que surtava com qualquer sinal de problema de saúde. Nessa mesma noite, pendurei a jaqueta no cabide atrás da porta e fui dormir. Estava exausto, mas não demorou para que acordasse assustado. Escutei passos leves no meu quarto. Abri os olhos, mas estava tudo escuro. Por um momento, pensei que fosse meu pai indo me chamar. Quando meus olhos se ajustaram à penumbra, vi uma figura parada de frente para a porta. Era apenas um vulto, mas sentia que estava sendo observado. "Pai?" murmurei, com a voz trêmula. Não houve resposta. Em um instante, o vulto desapareceu, como se nunca tivesse estado ali.
Meu corpo gelou e minha respiração ficou acelerada. Fiquei acordado o resto da noite, convencido de que algo estava errado. O ponto de ruptura veio 2 dias depois. Era sexta-feira e eu havia saído com amigos para uma lanchonete após a aula. Quando voltei para casa, minha intenção era dormir direto. Estava quase pegando no sono quando meu cachorro começou a latir ferozmente no quintal. Levantei-me e fui até a janela, mas não vi nada de estranho. Ao voltar para a sala, vi algo que fez meu coração parar por um momento. Havia um rapaz parado na porta do meu quarto, vestindo a jaqueta que eu havia comprado. Ele tinha uma expressão fria e inexpressiva, o nariz sangrando e olhos fundos que pareciam atravessar minha alma. Não consegui dizer nada. Quando acendi a luz, ele desapareceu. No entanto, a jaqueta estava ali, jogada no chão, no mesmo lugar onde ele havia estado. No dia seguinte, coloquei a jaqueta em uma sacola e a joguei no lixo. Nunca tive coragem de voltar ao brechó para perguntar sobre sua origem. Depois que me livrei dela, os sangramentos e as aparições pararam. Mas até hoje eu me pergunto, o que teria acontecido se eu tivesse continuado a usá-la? Oi, sou Amanda. Desde pequena, sempre fui apaixonada por moda. Meu sonho era desfilar com roupas elegantes, mas minha realidade nunca permitiu que eu me entregasse completamente a esse desejo. Cresci em um bairro simples e, apesar das dificuldades financeiras, sempre encontrava maneiras criativas de me vestir bem. Brechós se tornaram meu refúgio. Neles eu buscava tesouros escondidos, imaginando que as roupas traziam consigo histórias e uma certa magia. Certo dia, enquanto passeava pelo centro da cidade, avistei uma pequena loja de brechó que nunca havia notado antes. A vitrine exibia roupas com um ar retrô luxuoso, algo que instantaneamente chamou minha atenção. A porta rangia ao ser aberta, e o interior era decorado com espelhos antigos e lustres que pendiam do teto, iluminando suavemente o ambiente. Fui recebida por uma mulher idosa, dona do brechó, que me cumprimentou com um sorriso enigmático. Passei os olhos pelas araras, sentindo os tecidos e admirando os detalhes das peças. Foi então que o vi. Um casaco de pele incrível, pendurado sozinho em um canto da loja. Ele tinha um brilho especial, como se exalasse sofisticação e mistério. Ao tocá-lo, senti a textura macia e luxuosa, algo que nunca havia experimentado. Antes, olhei para a etiqueta e percebi que era de uma grife famosa, daquelas que eu nunca poderia sonhar em comprar em uma loja convencional. O preço, embora acessível para um artigo de luxo, ainda era um sacrifício para meu orçamento. Mesmo assim, decidi que o levaria. A idosa me observava com atenção, enquanto eu segurava o casaco. Esse casaco tem uma história interessante. Você quer mesmo saber? Perguntou ela com um tom que misturava curiosidade e aviso. Claro! Respondi intrigada. Ela se aproximou e explicou que o casaco havia pertencido a uma mulher milionária chamada Dona Beatriz. Segundo a idosa, Beatriz era uma figura excêntrica e possessiva. Diziam que ela tinha um apego quase obsessivo por suas posses, especialmente por aquele casaco que considerava sua peça favorita. Após a morte de Beatriz, os familiares venderam grande parte de seus pertences para pagar dívidas. O casaco, que antes adornava os ombros de uma mulher poderosa, agora estava ali, em minhas mãos. Fiquei pensativa por um momento, mas acabei ignorando a história. Afinal, era apenas um casaco, não é? Paguei pela peça e fui para casa, ansiosa, para usá-lo. No sábado à noite, planejei um jantar especial com meu namorado. Queria impressioná-lo e sabia que aquele casaco seria a estrela do meu look. Antes disso, lavei-o cuidadosamente e o deixei secando. Depois de seco, guardei-o no armário com carinho. Mal podia esperar pelo dia seguinte, porém, naquela mesma
Noite, algo estranho aconteceu. Acordei de repente por volta das 3 da manhã ao ouvir um barulho vindo do meu armário. Parecia que algo estava se arrastando lá dentro. Meu coração disparou. Fiquei sentada na cama, tentando entender o que estava acontecendo. Talvez fosse minha imaginação, pensei. Mas antes que pudesse me convencer disso, o barulho recomeçou, mais alto desta vez. Algo estava vivo ali dentro. Com as mãos tremendo, liguei a luz do abajur e permaneci parada, sem coragem de abrir o armário. Depois de alguns minutos de silêncio, deitei novamente, tentando me acalmar. Foi então que ouvi passos do lado de fora da minha casa. Eles eram lentos e firmes, como se alguém estivesse caminhando com sapatos de salto. Minha respiração ficou pesada. Levantei-me devagar e fui até a janela. Ao espiar pelas cortinas, vi uma sombra se movendo pelo quintal. Parecia uma figura feminina, mas estava escuro demais para distinguir detalhes. Logo depois, um som metálico cortou o silêncio. Algo estava sendo arrastado, talvez correntes. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Antes que pudesse reagir, ouvi a porta da frente sendo aberta. Meu sangue gelou. Eu sempre me certificava de trancar a porta antes de dormir, mas naquele momento comecei a duvidar de mim mesma. Alguém havia entrado na minha casa. Corri de volta para a cama e me escondi debaixo das cobertas, tentando segurar o celular para ligar para a polícia. Porém, antes que conseguisse discar, a porta do meu quarto foi aberta com força. Uma figura entrou lentamente. O cheiro de carne podre tomou conta do ambiente, fazendo meu estômago revirar. Escondida, espiava por uma fresta do cobertor. Era uma mulher idosa, com cabelos desgrenhados e lama escorrendo pelo rosto. Seus olhos eram 2 cavidades vazias e ela usava um vestido sujo e rasgado. Em uma das mãos, segurava o casaco de pele que eu havia comprado. "Esse casaco é meu", disse ela, com uma voz rouca e assustadora. Eu estava paralisada. A mulher se aproximou do armário e voltou a pendurar o casaco lá dentro. Em seguida, virou-se para a cama. Meu coração batia tão forte que eu pensei que ela pudesse ouvi-lo. Ela puxou o cobertor, revelando meu rosto. Fiquei frente a frente com aquele olhar vazio. Antes que eu pudesse gritar, ela berrou: "Devolva o que é meu." Fechei os olhos com força, esperando pelo pior. Mas quando os abri novamente, ela havia desaparecido. O cheiro também havia sumido. Olhei em volta, tentando entender o que tinha acontecido. A porta do meu quarto estava fechada e tudo parecia normal, exceto pelo casaco. Ele estava pendurado no armário, mas agora tinha marcas de lama e algo que parecia sangue. Decidi devolver o casaco ao brechó no dia seguinte. Ao chegar lá, encontrei a loja fechada. Não havia nenhum sinal de que aquele brechó um dia existira. Perguntei a pessoas da região, mas nenhuma delas conhecia a loja ou a idosa que me vendera o casaco. Era como se tudo tivesse sido um sonho, ou melhor, um pesadelo. Desde então, jurei nunca mais comprar nada em brechós ou lojas desconhecidas. O casaco desapareceu misteriosamente do meu armário dias depois, mas a lembrança daquela noite continua me assombrando. Até hoje me pergunto: quem era aquela mulher? E por que eu? Talvez nunca descubra, mas uma coisa é certa: algumas histórias são melhor deixadas no passado.